Bem, a nossa primeira conversa na noite de hoje é com Moisés Bendahan, que é presidente do Instituto Brasileiro de Consumidores e Titulares de Dados. Moisés, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Vamos falar hoje de consumidores. Vamos falar de uma entidade que defende os consumidores, porque defender o varejo, defender o atacado, tem um lote aí de instituições e organizações. Mas do outro lado, do consumidor, ele é sempre indefeso, ele é sempre explorado e assim por diante. E não se dá conta disso, né? Quando surge uma instituição para defendê-lo, se torna interessante. Como é que surgiu esse instituto? Bom, é Instituto de Proteção de Dados. Proteção de dados e consumidores. E né? consumidores. Então a gente pega o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, e a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem essas duas vertentes e tem um grupo de consumo e um grupo de dados. Nós estamos presentes em todos os estados do Brasil. Né? Então, a sua pergunta foi, desculpa. Sim, como surgiu esse instituto? Bom, isso foi numa palestra que eu fui no Rio Grande do Sul, fui dar uma palestra sobre a LGPD para entidades de defesa do consumidor, e chegando lá eu vi que ninguém ainda pensava em defender aquelas instituições contra golpes digitais. Né? E na lei, inclusive as poucas multas que já saíram da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que regula, inclusive foram das 7, mais ou menos, que já saíram as multas, 5 foram para órgãos governamentais, estaduais ou municipais ou até mesmo federais. Então, na LGPD não existe negócio de empresa pública ou privada. Todo mundo está na mesma... Vamos começar então pelos dados. Ainda não há uma regulamentação com referência a dados? Existe. Existe ou pelo menos não está em prática, ninguém cobra, não. Ninguém se preocupa muito com os seus próprios dados, uma pessoa falece, aí o testamento, os bens, e de repente pode ter ativo em nível de dados. Nada disso tem proteção. Quem vai defender essa questão? Bom, vamos primeiro voltar um pouquinho. Né? Quando a gente consome dados, né? Quando a gente ainda não nasceu, a gente já está consumindo, porque as mães estão comprando roupa, comprando tal, etc. Né? Quando a gente já nasce com dado, porque tem nome e CPF. Então, são duas coisas que andam com a gente lado a lado, não tem como se dissipar. E acho que quando as nossas instituições, quando elas são, no caso, sem fins lucrativos, como é a nossa, ela tem um lugar. Existe o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que ele é formado pela Secretaria Nacional do Consumidor, em Brasília, vinculado ao Ministério da Justiça, e que é o coordenador, não existe hierarquia. Depois vem os PROCONs, os Ministérios Públicos e as organizações civis de defesa do consumidor, que é o nosso caso. Até em nome de todas elas eu agradeço o espaço aqui, porque é difícil as entidades terem essa voz. Né? Então a gente batalha muito, Mauro, para que não só a informação chegue, porque a informação é o principal. Né? Se você falou em dados agora, por exemplo, eu vou dar um pequeno paralelo, nós temos o Código de Defesa do Consumidor com 30 e poucos anos, 30 e muitos, na verdade, e que coisas básicas não são ainda, a população não sabe, uma troca. Falta por uma desinformação, falta de treinamento, não é nem má fé, é falta de informação mesmo. Exato, e aí isso vale para os dois lados, tanto para o consumidor como o fornecedor, que se chama assim as empresas, em geral. Né? As empresas pensam que não têm direitos, mas elas têm, só que não sabem. E o consumidor também. Então, quando entra duas pessoas que não sabem de um assunto discutindo, obviamente que não vai dar certo. Né? Então, eu fico, às vezes, preocupado com as empresas, por que não sabem? Né? Eu fiz uma palestra aqui em Belém, em 2019, falando sobre isso. Me olharam como se fosse um lunático, assim, tipo assim. E eu achei, disse, olha, isso não é uma coisa, não tem como retroagir. Não tem uma coisa que vai parar de existir. Pelo contrário. Para você ter uma ideia, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela lançou semana passada uma portaria regulamentando um dos personagens principais da lei. Né? Então, ela está uma lei em constante mudança. Sim, Moisés, aí, em frente a danos coletivos, como é que o Instituto atua? Boa pergunta, obrigado. É ação civil pública.
Né? O Instituto, por lei, ele pode e deve abrir ações civis públicas. Nós podemos abrir em qualquer lugar do país, dependendo da demanda, do que seja, o assunto seja pertinente, tenha base, etc., tem que estudar. Né? Existe todo um processo para não ser fácil. O Instituto age de forma unilateral, é ativo ou espera ser provocado? Não. Ele é reativo? Não. Obviamente que a gente, quando detecta alguma coisa que está fora do radar, nós vamos averiguar se aquilo ali existe, se aquilo ali está sendo praticado. Né? Se constatando que sim e que estando, primeiro se pede uma explicação, vem ou não vem. Né? E, vindo a explicação, se a gente achar pertinente, a gente pode sugerir alguma coisa. E tal. Se não achar pertinente, vamos à ação civil. Eu li alguma coisa que o Brasil tem a maior quantidade de ações contra companhias aéreas 98. Por extravio de bagagem. E isso faz com que as companhias aéreas internacionais tenham receio de vir para o Brasil, porque aqui qualquer coisa entra na justiça. Mas tem que entrar mesmo, porque não se justifica mais atualmente o extravio de bagagem. Não teria uma instituição que pudesse defender esses consumidores de forma coletiva? Na verdade, tem. Né? Existe uma agência reguladora que é a ANAC. Né? O problema, Mauro, é que aqui no Brasil, uma coisa que eu nunca me conformei direito, é que as agências reguladoras, a qual eu tenho vários amigos, inclusive a gente tem uma conversa muito boa com quase todas elas, e participo de uma que é a Anatel, o problema é que, simplesmente, quando você pega um caso das companhias aéreas, por exemplo, que eu mesmo já judicializei, eu mesmo, né? E não há um respeito. Então, uma portaria da ANAC, ela vale mais que o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal e que defesa do consumidor está na Constituição Federal, né, como item essencial. Então, quer dizer, como é que uma lei federal, uma portaria de uma agência reguladora pode se sobrepor a uma lei federal? Isso, para mim, é uma coisa que não me entra na cabeça. Mas, então, por isso que, muitas vezes, já fui de PROCON, a gente tenta dialogar com eles para ver se algumas coisas passam. Mas, muitas vezes, são contra o consumidor. A maioria das vezes, se você pegar saúde, seguro de saúde, se você, a própria aviação, né? Então, a aviação, elas estão agora, 98% das ações do mundo de aviação são no Brasil. Né? E você pergunta, pode ser dano coletivo? Depende do problema. Né? Porque é uma coisa recorrente? É. Mas é recorrente por quê? Porque a agência reguladora deixa. Né? Então, eu cheguei uma vez aqui no aeroporto, há muitos anos atrás, aeroporto, e aí eu fui procurar uma agência, porque tinha que ser pessoalmente. E aí eu cheguei e estava fechada, 2 da tarde, 3 da tarde. Eu perguntei, vem cá, por que não tem ninguém aqui? Ah, não, porque só tem na hora de voo. Quer dizer, se você precisasse resolver o seu problema, como era o meu caso, e quem autorizou isso? A ANAC. Veja, existe uma legislação que estipula um prazo para fila bancária. Ela não é muito praticada ou coisa nenhuma. Fora do banco, por exemplo, nos supermercados, as filas imensas, né? O consumidor não sabe que ele tem direito. Por que aquela fila? Afeta o principal ativo do consumidor, que é o seu tempo. Né? Quer dizer, cada um vai ter que recorrer, vai ter que judicializar, não tem uma organização que tome conta dessa questão? Bom, primeiro tem... Fila zero? Aí, fila seria um sonho, né? Sim, mas assim, já ajudaria bastante. Aqui no Pará, por exemplo, nós temos uma lei estadual que regula e tem uma lei municipal. E aí existe uma diferença de minutos entre elas. Né? Mas, assim, eu não vejo o cumprimento delas. Inclusive, elas devem estar fixadas, etc. Você entra não, nada. banco... Se você passa em frente a qualquer agência da Caixa Econômica, você vê filas imensas saindo pela rua, abaixo de sol, de chuva e tudo. Não acontece nada. Nada. A legislação não é cumprida, não tem ninguém para defender aqueles consumidores, são pessoas humildes, não é? Aí eu me pergunto, o que é que falta? Por que o Instituto não começa a agir? Nesse caso, Mauro, a gente tem que ser provocado. Por quê? Vou só voltar um pouquinho à tua pergunta. Por quê? Porque se houver algum dano a esse consumidor, ele tem que se dizer que, olha, eu não estou aqui, eu não estou satisfeito. Mas o consumidor não sabe que o dano ao tempo dele é prejudicial a ele.
com relação a tempo, Mauro, hoje existe uma chamada teoria do desvio produtivo. O que é isso? Isso é uma nova teoria no direito que diz o seguinte: quanto é que vale o meu tempo? Né? Então, quando você demora muito a resolver com um fornecedor, com uma empresa, um problema, né, aquele tempo que você demorou, ele é considerado um dano moral. Por quê? É um tempo que você não recupera mais. Não interessa se você estivesse dormindo, de férias, não interessa. É um tempo da sua vida que você deixou para poder resolver aquele problema. Isso tem funcionado em muitos tribunais, inclusive superiores. Então, isso é que a gente vê que pode ser uma saída. Pois é, o Instituto Brasileiro da qual você preside está representado em todos os estados. Já houve alguma ação exitosa em benefício de danos coletivos no Brasil? Nossa, Sim. Já. Desenvolvida pelo Instituto. Tá, pegamos provocada pelo Instituto. Um dos 3 milhas, inclusive, Mauro, quando o Furo Nacional foi nosso de informação, porque o que estava acontecendo com o 123 milhas, que o golpe foi amplamente, nós entramos com uma ação civil pública também. Foi uma iniciativa do Instituto? Também, tem várias ações públicas contra o 123 milhas, né? Nós também entramos. Né? Mas uma coisa que é interessante é que logo após o golpe, começaram a fazer um golpe acima do golpe. Passavam mensagem de WhatsApp, só que a pessoa que estava passando para cliente da 123 milhas, e o que acontecia? Quem tinha comprado um pacote, aquela pessoa tinha um acesso à informação do que ele comprou, para onde ele comprou, quando, tudo. Então o cara recebia aquilo no e-mail, ou pelo WhatsApp, e o cara dizia, não, realmente é isso aqui, porque eu reservei para esse dia, esse hotel e tal. E não era. Né? Então a gente descobriu isso, colocamos em todas as mídias, foi G1, Globo, tudo, né? E nós demos esse alerta. Né? O que aconteceu depois com relação a isso? A gente procurava as pessoas, porque a gente tem que dizer, ó, tem pessoas aqui querendo. E a maioria disse, não quero me meter. Aí complica um pouco, sabe, Mauro? Porque quando a gente... Eu sempre falo uma coisa, a gente tem que ter dados, né? Em qualquer instituição. Se você não tiver dados, como é que você vai poder analisar o problema? Né? Isso serve para a PROCON, isso serve para a nossa instituição, para a Senacom, serve para todo mundo que mexe com isso. Pois é, ano que vem nós teremos a COP30 em Belém. Devemos receber 50 mil visitantes, diferente daqueles que vêm para o Sírio, que vêm do interior do estado. Esses 50 mil visitantes vêm de fora, de todo o mundo, devem ser exigentes e bem informados. Por outro lado, quem está do outro lado do balcão não tem a devida informação. Tem uns até que apresentam o Código de Defesa do Consumidor lá bonitinho, que ninguém abre, já está até sujo, né? E não tem a devida informação. A gente vê o incentivo para novos hotéis, a gente vê incentivo para novas opções de Airbnb, imagina. A gente vê restaurantes, lanchonetes, tudo isso para atender, mas ninguém fala dos direitos do consumidor. Um consumidor exigente e informado que vem de fora. Tá? Qual é a sugestão que você dá? Ainda dá tempo de informar esses operadores do varejo, esses operadores de serviço, sobre os direitos que eles têm que cuidar do consumidor, principalmente no que se refere a Airbnb. O cara pensa que é só, olha, tem a casa lá, vou colocar na plataforma e fica por isso mesmo, né? Bom, Mauro, isso é uma pergunta realmente, para mim, é a pergunta mais importante que você fez até agora aqui. Eu tenho falado com algumas pessoas a respeito da COP, porque as 50 mil pessoas que vêm para cá, elas vão ter que comer, se hospedar, fazer um passeio, enfim, todos os serviços da cidade vão estar sendo utilizados, como você bem falou, por gente que vem com dinheiro, enfim, não vem de outro país, etc. Né? E como? Através do CDL, por exemplo, podia ser feito, a gente tem isso. Nós temos cursos, né, palestras, ciclo de palestras, no qual a gente orienta os fornecedores, no caso as empresas, né, a como lidar com aquele segmento de consumidores. Porque senão a gente não pode ensinar tudo de um CDC, não existe, não tem nem porquê. Mas aquilo que é
exatamente que diz respeito àquele ramo, isso é totalmente possível. Mas o problema é, alguém tem que dizer para a gente, olha, eu quero. Né? Porque, inclusive, eu tive uma conversa, umas 2 semanas atrás, com a diretora do PROCON daqui, e fiz essa mesma pergunta que você fez para ela. Eu falei, você sabia que temos 50 mil consumidores vindo para cá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parceria. Então, por quê? Porque eu tenho, nós temos 29 pessoas especialistas no Brasil inteiro em direito do consumidor. Pessoas que vivem há anos isso, doutores, etc. O fornecedor, iniciativa do fornecedor. Eu estou vendo, por exemplo, donos de restaurantes, meus amigos, estão muito preocupados em ensinar línguas para os garçons. Pelo menos as primeiras noções de inglês e coisa e tal, para poder tratar com esse consumidor que está chegando. Mas nenhum deles está preocupado com os direitos desse consumidor. Né? Um consumidor exigente que vai pagar, possivelmente pagar até em dólar, mas que ele quer resguardar seus direitos. E ninguém está preocupado com esse tipo de informação. Não acontece isso? Muito. Mais do que você imagina. E não é só na COP. Existe isso diariamente. Pois é, isso, por exemplo, quando aconteceu a Copa do Mundo, quando aconteceu as Olimpíadas, houve esse tipo de preocupação? E agora vai haver o Rock in Rio. Sim. Você me pergunta, o que tem no Rock in Rio? Tudo. Desde o ingresso cambista, que não pode, é contra a lei, desde lá o consumo interno, e uma variedade de coisas. Então, o PROCON de lá, que eu conheço, vai parar já praticamente para poder fiscalizar o Rock in Rio. Né? Mas o PROCON fiscaliza. Diz, olha, você está errado, fecha e pronto, acabou. Por que a gente não providencia antes, para que não tenha que fechar, para que não tenha que autuar? Pois é, Mauro, aí é que tem. As medidas que a gente pode fazer antes depende de quem? De alguém, no caso o promotor, no caso o empresário, né, dizer, olha, eu quero fazer um curso aqui. Que tenha esse interesse para poder provocar. Exatamente. O bom então, negócio, aí o Instituto seria... Sim, tá? com certeza. Está disponível nas redes sociais. Todas as redes sociais. Então, um empresário de entretenimento, um empresário de gastronomia pode recorrer ao Instituto. Assim como ele está recorrendo a um curso de inglês, ele pode recorrer ao Instituto com o objetivo de orientar a sua equipe sobre os direitos do consumidor. Exatamente. É exatamente isso. E é isso que eu estou propondo, inclusive para a COP. Termos um grupo para o hotel, um grupo para os principais serviços. Eu vou só te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que vem aqui e ela faz um passeio daqueles fluviais e na hora o tempo fecha. Não tem o passeio. Cancela. Tem que devolver logo o dinheiro na hora. Vai ficar uma briga entre o dono do barco, a empresa, e o consumidor. Né? E aí o que acontece? Se alguém perguntar, vem cá, o que a gente faz? Ninguém vai saber falar. Então é isso que a gente está pedindo. Olha, se vocês quiserem, a gente está aqui. Nós temos braços para isso. Né? Porque nós podemos fazer ao vivo, podemos ser gravado, podemos fazer online, enfim. Você está se planejando para que durante o evento tenha uma participação marcante do Instituto aqui? Difícil, Mauro, porque a maioria das pessoas não moram aqui. Eu teria que chamá-los, né? E, além do mais, aí sim, aí teria que ser provocado, porque é um custo grande e a gente, como uma agência, uma instituição sem fins lucrativos, nós não temos recursos. Então, esse é um outro problema que nós vemos, que os empresários nos veem, às vezes, como inimigos, quando nós somos, na verdade, o elo que fica entre uma relação perfeita de consumo, que é aquela onde todo mundo sai satisfeito e o cliente, não, tem empresário que pensa até que você vai alertar o que não deveria alertar. Que o PROCON é inimigo, dessa forma. Que não sei o quê, que defesa do consumidor é só consumidor, como eu estou falando. A empresa também tem. Sim, lógico. Tem ela direito, também é consumidora. Né? Pois é, no caso do CNPJ, vamos colocar assim, é aceito quando você, para uma empresa média ou pequena, está litigando contra uma empresa maior. O Código de Defesa do Consumidor só protege o varejo. Não protege o intermediário. Não é bem isso, mano. Não protege o CNPJ. Não protege. Protege por quê? Se uma empresa for pequena ou média, ela não tem... A base do Código de Defesa do Consumidor é a vulnerabilidade. Ou seja, se ela vai litigar contra uma telecomunicação, tá? Então você vê o tamanho, o poder... Desequilibrada, sim. Exatamente. O poder de uma empresa de celular da vida, né? E aquela empresa. O cachorro-quente que jogou um gato na energia da Equatorial. Aí ele pega uma ação da Equatorial.
Nesse caso, o Instituto vai defender o cachorro-quente, com certeza. usando o Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver o que né, se ele jogou de propósito, aí a gente mas o fio não sobe sozinho, ele sempre joga de propósito e sempre está desprotegido. E aí a gente vai aonde? Tem que ver também na ANEEL, no caso, que a agência reguladora também de eletricidade. Né? A ANEEL, a qual também me dou muito bem, o que acontece? Ela também tem as suas portarias. E muitas das coisas que as nossas concessionárias aqui fazem são baseadas, fundamentadas e são aplicadas por causa das portarias da ANEEL. Por exemplo, os aumentos. Os aumentos aqui, eles são... Eu mesmo já fui uma vez informado de um aumento, enquanto era diretor do PROCON, chamaram pessoalmente, e depois, quando eu vi na imprensa, foi totalmente diferente. Então, os critérios que levam a isso é que são poucas vezes questionáveis e não são muito claros, pelo menos para nós. E nós não temos como dizer, olha, vocês têm que dizer para a gente... Pois rapidamente voltando à questão de dados, que está em cima do lance, né? Dados digitais de uma pessoa que faleceu. Né? Eu sei que com atestado de óbito, a família vai logo, fecha as contas bancárias e tudo mais, mas não tem muita preocupação com dados digitais, né? Que fica lá circulando na internet e pode ser pego por alguém mal intencionado. Ok? Qual é a orientação? Isso acontece com frequência. Sim, imagino. Né? Imagino. O que acontece? As pessoas realmente não se preocupam com os dados, porque o dado é eterno, ele nunca vai sair de lá. Não, internet, e as famílias não têm a informação, a orientação que precisa fechar. Precisa fechar. Precisa fechar aquela janela, exato, que hoje é cada vez mais importante. Hoje você tem, por exemplo, no site do governo federal, onde você põe ali seu CPF para não abrir empresa sem o seu consentimento. Por exemplo, é uma dica. Né? Então, se ele falece, já põe logo... Até antes, o meu já está lá, vivo. Né? Mas não põe lá seu CPF, porque não podem abrir uma empresa. Bem, então essa aí já fomos. Bancos, mais difícil, por causa de documentos falsificados, etc. E tal. Mas o que acontece, em algum momento isso vai vir à tona, porque quem está vendendo vai querer receber. Então, em algum momento isso vai vir à tona. E aí tem as quadrilhas, aí a parte já não é mais consumidor, a parte é criminal. Aí já foge um pouco a minha área. Mas essa informação necessária para os dados é cada vez mais importante. Se você vê bem, guardar dados, ele pode ser complicado, mas se a pessoa fizer coisas mínimas, ter um antivírus bom, não deixar em cima da mesa aquele papel que tem aqueles cálculos ou alguma coisa que possa comprometer, não deixar aquela porta aberta. Tem várias coisas. Por exemplo, gente que pega o notebook da empresa e vai trabalhar em casa. Se pega um vírus lá, ele vai acabar com a empresa, mesmo ela estando adequada à LGPD, que não é uma coisa barata. Então, se a pessoa ela começa a adequar a empresa à LGPD, pelo topo da pirâmide, ela não vai ficar muito tempo, porque em algum lugar da base ela vai romper e todo aquele trabalho vai por água abaixo. Olha, Moisés, parabéns por esse trabalho. Eu nem conheci o Instituto, o consumidor, sempre achei ele o lado desprotegido da operação de consumo, né? Pobre daquele empresário que acha que o consumidor esclarecido é um mau consumidor, pelo contrário. Né? É a garantia de um consumo tranquilo e repetitivo que ele precisa, porque se der problema o consumidor não volta. Né? Muito obrigado pela entrevista e continue atuando aí que de repente alguém vai se alertar que necessita instruir sua equipe. Eu estou aguardando e faço esse convite para a COP que nos acione, porque eu acho que vai ser muito importante para Belém e a gente estando preparado nesse quesito, eu acho que vai ser ainda mais garantido o sucesso da COP. Ok, muito obrigado. Obrigado. Logo depois do intervalo, a doutora Isabela Chaves vem nos falar de endoscopia e colonoscopia. Eu volto já.